que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, Subseção de Londrina, por meio da Comissão de Direito Tributário, dá as boas-vindas a todos os participantes do workshop Reforma Tributária, um olhar para a Emenda Constitucional 132/2023. Nesse momento, nomino os componentes da mesa diretiva. O diretor-tesoureiro da OAB Subseção de Londrina, Dr. Diogo Menoncin. O presidente da Comissão de Direito Tributário, Dr. Elvio Flávio de Freitas Leonardi. Os palestrantes da noite, Dr. Paulo Pimenta, Dr. Vitor Hugo Escândalo Rocha e Dr. Elton Kramer Lustosa. Para fazer o uso da palavra, convido o diretor-tesoureiro da OAB, Subseção de Londrina, Dr. Diogo Menoncin. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, declaro aberto esse workshop da reforma tributária, um olhar para a Emenda Constitucional 132/2023, já parabenizando a comissão, na pessoa aqui do presidente, o Dr. Elvio, agradecendo também os nossos palestrantes da noite, Dr. Paulo Pimenta, Dr. Vitor Hugo Rocha, e já passo a palavra ao presidente Elvio para que continue aqui os trabalhos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom ver a reunião da Comissão de Direito Tributário da OAB com tanta gente, né? Hoje teremos um workshop, vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, reforma esta que vem depois de mais de 30 anos, né? Se fala aí de reforma tributária há bastante tempo. Então, hoje nós teremos aqui advogados brilhantes que tratam do tema do direito tributário no seu dia a dia, estão ligados aí a todos esses temas específicos e vão poder nos trazer ao menos essas primeiras impressões, dado que a emenda, por enquanto, ainda não foi regulamentada. Então, nesse dia de hoje, espero que todos vocês saiam daqui um pouco melhores, né? Conhecedores um pouco mais do direito tributário, um pouco mais da reforma tributária que há tanto tempo estava por vir. Dando início aos trabalhos, gostaria de convidar o Dr. Paulo Pimenta, advogado na área tributária e empresarial, formado pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Empresarial pela UEL, consultor tributário na área de tributos federais do SESCAP. Com a palavra, Dr. Paulo Pimenta. Muito obrigado. Boa noite a todos. Prazer discutir esse tema aí bastante relevante que vai chamar bastante atenção aí dos brasileiros pelos próximos anos. Parabéns aí à Comissão de Direito Tributário da OAB Londrina, parabéns ao Elvio pela iniciativa. Eu acredito que teremos muitos debates como esse pela frente ainda, porque a reforma tributária, como o Elvio também já mencionou, ela vem sendo discutida desde que quando eu comecei a trabalhar com direito tributário ou com contabilidade. E eu comecei isso lá em 88, logo que saiu a Constituição Federal. Então, já saiu a Constituição Federal de 88, em 89 o pessoal já falava na reforma tributária. E eu confesso que sempre fui cético em relação à aprovação de uma reforma tributária por um motivo. A Constituição Federal de 88, ela concede autonomia tributária para os três entes federativos, a União, o Estado e municípios. E sempre foi discutido sobre uma unificação de ICMS e ISS, por exemplo, e IPI. Então, a proposta original seria um imposto único envolvendo os impostos federais, ICMS, que é um imposto estadual, e também o ISS, que é um imposto municipal. Então, eu sempre entendi que precisaria de muito acordo entre todos os municípios, todos os estados da federação e a União para a unificação desses três impostos sobre o consumo. E eu achava muito difícil isso por conta dos vários interesses que nós temos no Brasil. O Brasil é muito diversificado. Nós temos estados industrializados, como é o estado de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e temos estados onde a agricultura é a maior fonte de receita, como Mato Grosso do Sul. E, normalmente, a carga tributária dos produtos agrícolas, agropecuários, ela tem
uma carga tributária menor. Então, enquanto que para a indústria, ela é uma carga tributária maior. Então, eu sempre achei muito difícil que os estados que dependem muito da agricultura entrassem num acordo com os demais estados da federação para a implantação de um imposto único. Mas muito bem, após todas essas discussões, isso vem amadurecendo durante esse período todo, chegou-se a um consenso por unificar os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, e criar a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Então, será unificado o IPI, PIS e COFINS, são impostos que incidem sobre a indústria e sobre o consumo, para criar um único imposto, a CBS. E também serão unificados ICMS e ISS para criar o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. A receita da CBS, Contribuição de Bens e Serviços, vai ficar para a União, e a receita do IBS vai ser repartida entre estados e municípios. Então, uma das grandes discussões que tem surgido a respeito dessa questão, no que se refere ao próprio IBS, porque se ele vai ser distribuído entre estados e municípios e será um imposto que vai substituir o ICMS e o ISS, onde estaria aí a autonomia dos municípios? Então, os municípios estão abrindo mão da sua autonomia para a criação de um tributo que vai ser repartido com o Estado. Mas, enfim, houve esse acordo, a proposta foi aprovada e nós teremos esses novos impostos que incidirão sobre o consumo, a CBS e o IBS. A grande questão quando se fala sobre impostos sobre consumo é a simplificação. Na maioria dos países onde existe o IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, ele é um imposto bastante simplificado. E nessa emenda constitucional que prevê a criação desses tributos, o artigo 145, parágrafo 3º, prevê o seguinte: o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então, quando a emenda constitucional prevê a aplicação do princípio da simplicidade, pressupõe que a lei complementar que vai implementar esses tributos, né, porque a emenda constitucional ela reservou à lei complementar a implementação efetiva da reforma tributária. Ela deu as diretrizes, mas ela não fixou alíquota, não fixou base de cálculo, uma série de elementos foram atribuídos à futura lei complementar que será editada. E o grande destaque que eu dou é a esse princípio da simplicidade. Nós esperamos realmente que as leis complementares que serão editadas para disciplinar o sistema tributário nacional, que elas sejam simples, como são simples em outros países. Eu duvido muito, porque, como eu disse, o Brasil possui um sistema tributário onde os estados possuem muito conflito de interesses. Nós temos, na apuração do ICMS, por exemplo, nós temos diferencial de alíquota, nós temos substituição tributária, nós temos diferimento, são todos institutos criados pelos estados e aceitos pela legislação, né, que dificultam em muito a vida do contribuinte. O diferimento é um absurdo. Recentemente saiu uma decisão do STF onde não existiria o ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de um estado para o outro estado. A partir da decisão do STF, eles fizeram um acordo dentro do CONFAS. Pelo acordo que fizeram no CONFAS, seria bastante simplificado essa questão da transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro da mesma empresa. Os estados conseguiram dificultar tudo isso. Nós temos um caso lá em Mato Grosso, onde ele prevê a questão do diferimento. Ele diz que a etapa do diferimento encerra quando um contribuinte transfere a mercadoria de um estabelecimento para outro em outro estado da federação. Ou seja, a empresa não tinha, o contribuinte não precisava pagar o ICMS na operação de transferência, mas ele está sendo obrigado a pagar o ICMS antecipado relativo ao diferimento por encerrar uma etapa da circulação pela transferência, pela saída da mercadoria de fora do estado. Então vamos partir aqui desde
a mercadoria lá, o produto primário. Foi tomado como base o produtor rural que cobra pelo algodão para venda para uma indústria que vai fazer o fio, a fiação. Então ele cobrou pelo produto R$40. O grande destaque do IVA é que o preço do imposto não compõe o preço do produto. Então, o vendedor, ele deve cobrar pelo produto o valor que tem o produto, mais o imposto incidente na operação. Então, o comprador vai pagar para o vendedor o preço do produto mais o imposto. Então, nesse exemplo aqui, o adquirente vai pagar R$50 ao produtor, sendo que R$10 é a título de imposto, e esse dinheiro sequer, pela proposta que se aguarda, é que esse dinheiro sequer vai entrar no caixa do produtor. Só entraria no caixa do produtor o valor do produto, o valor da venda da mercadoria que ele está vendendo. Então aqui, nessa operação onde envolve R$50, R$40 é pelo preço do produto, R$10 é pelo imposto na operação. A proposta do Luiz Carlos Rauli é o seguinte: os R$50 não vão entrar no bolso do vendedor o valor de R$50. Vai entrar no bolso do vendedor aquilo que cabe a ele, ou seja, o valor da venda do produto. Então, nesse caso, entraria para o vendedor, para o produtor, aqui um produtor rural, né, o valor de R$40 e já seria pago diretamente para o agente arrecadador a quantia de R$10. Então o adquirente vai fazer um pagamento de R$50 e esse pagamento será distribuído pela rede bancária arrecadadora entre R$40 para o vendedor e R$10 diretamente para os cofres públicos. Esse dinheiro deixa de entrar na conta corrente do vendedor. Essa é a proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, ok? Vamos seguir aqui com a etapa 1. Então, produtor rural, o algodão, vendeu para uma indústria de fiação. A indústria de fiação, como nós vimos, ela pagou R$50 por esse produto, sendo 40 para o produtor e 10 a título de imposto. A tecelagem compra o algodão, produz um tecido que foi precificado em R$68. Então, da mesma forma, o imposto incidente nessa operação, ele não entra na conta do vendedor. Ele vai diretamente para o ente arrecadador. Então, o comprador vai pagar R$68 pela mercadoria. O vendedor, aqui, ele tem direito a recuperar o valor pago na prestação anterior, R$10 ou R$7. Então, os R$10. Então, o imposto devido sobre os R$68 seria R$17. O deputado Luiz Carlos Rauli acha que essa conta é possível. Imediatamente, quando vai fazer o pagamento, o comprador já vai pagar R$68 para o adquirente e apenas os R$7 serão recolhidos para a União. Então, já é feito a conta de débito e crédito a cada operação. Eu acho isso impossível, mas essa é uma das propostas. Mas seguindo aqui, então vamos dizer que o dinheiro entrasse na conta do vendedor. Desse aqui, da indústria, aqui nós já estamos falando da tecelagem. Então ela receberia os 85, que é o valor total, com o compromisso de repassar 7 para o ente arrecadador. Mas o imposto incidente, devido 17, para o total da mercadoria, o produto em si é 68, total de 85. Então, a não cumulatividade plena prevê a compensação do imposto que foi pago na etapa anterior. Etapa 3. A fábrica de roupas transforma o tecido em uma camisa. O valor dessa camisa é de 104, o IVA calculado de 26, do qual podem ser abatidos 17 da etapa anterior, que seria 9. Então, nessa situação, embora o produto seja 130, eu não sei como vai funcionar, mas seria isso, seria 26 total de imposto devido, e sendo que a indústria aqui deduziria o valor que foi pago na etapa anterior, seria pago 9 para o ente arrecadador. E na etapa 4,
quem já fez compra em outro país, é assim que funciona lá no outro país. Você tem o valor do produto e o IVA devido, destacado do valor do produto. Pela proposta do Luiz Carlos Raul, volto a dizer, seriam repassados 12 direto para os cofres públicos, porque já haveria a compensação do imposto pago na etapa anterior. Se não for assim, e se for na forma que é hoje, por exemplo, pagaria para o vendedor, para já a loja, os 190 com imposto devido de 38, mas a loja receberia os 190, mas ela só repassaria para o governo os 12. Ou seja, o imposto ele passa a ser destacado do valor do bem. Não é como hoje, que embora o vendedor ou o fabricante destaquem o valor dos impostos na nota fiscal, não é perceptível a um olhar direto na nota fiscal qual é o valor pago pelo produto e qual é o valor pago pelo imposto. Então, pela proposta de reforma tributária, a precificação do produto seria simplória dessa forma. Eu ainda quero ver costurarem isso para que isso funcione diretamente no Brasil. E aí vem as outras questões relacionadas ao princípio da não cumulatividade, que é um grande debate que tem havido, se a não cumulatividade será plena. Nós vimos aqui o exemplo onde nós partimos de um fabricante de algodão que vendeu para uma indústria de fiação, que vendeu para uma tecelagem, que vendeu para uma fábrica de camisa, que vendeu para um lojista. Como se o algodão fosse a única matéria-prima nessa etapa toda. Não é. Para eu fabricar uma camisa, eu preciso do algodão, eu preciso do botão, eu preciso de outros insumos. Como será o aproveitamento do crédito nas etapas anteriores relativamente aos insumos utilizados? E aí que vem um outro grande debate a respeito do setor de serviços, porque o setor de serviços ele não teria tanto crédito em relação às etapas anteriores, ele não tem tanto pagamento, o setor de serviços ele é um setor mais enxuto. Então, se for utilizada a mesma alíquota prevista para os bens de consumo para o setor de serviços, nós teríamos aí um grande aumento na carga tributária do setor de serviços. Eu já fiz vários cálculos onde eu demonstro que não tem outra alternativa para o setor de serviços que não seja repassar para o adquirente o valor dos impostos. Então, quando eu for precificar o meu serviço, que eu vou prestar um serviço de advocacia, por exemplo, para uma empresa, eu vou precificar o meu serviço R$1.000. Hoje, para fins de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, a empresa que me contrata, ela paga R$1.000 para mim e não se acredita para apurar esses impostos do valor dos honorários que ela me pagou. Se a não cumulatividade for plena, essa empresa passa a se creditar do valor do imposto que eu paguei. Então, se a empresa que hoje paga para mim R$1.000 por um serviço, mas não toma crédito, quando eu for prestar o mesmo serviço e for incluir 25%, que é a alíquota do IBS mais a CBS, vamos supor aleatoriamente aí 25%. Essa empresa, se ela me pagar os mesmos R$1.000, o desembolso financeiro dela seria efetivamente 750, porque 250 ela vai abater do imposto que ela vai pagar sobre os produtos que ela fabrica. Então, ela estaria tendo um benefício por agregar a ela esse imposto que eu paguei. Então, para os prestadores de serviços, a solução é negociar caso a caso, contrato a contrato, demonstrando para o adquirente, para o tomador do serviço, que o valor do imposto que ele está pagando vai ser aproveitado lá pela empresa quando ela for apurar os impostos dela, a CBS e o IBS, se o princípio da não cumulatividade for pleno. E eu espero que o regime seja pleno. É isso que está na emenda constitucional. Só que a emenda constitucional ela não definiu o que é não cumulatividade plena, né? Ela poderia definir o que é não cumulatividade plena dizendo, olha, qualquer pagamento feito a título de mercadoria ou serviço, desde que seja necessário ao desempenho da atividade da empresa, vai gerar crédito para o adquirente.
porque esse imposto está sendo pago, ele precisa ser compensado nas etapas seguintes para que ele possa exercer a não cumulatividade plena. E para nós, advogados, tem uma questão também que vai sofrer uma alteração em relação a esses impostos. O ISS, que é devido pelos advogados, pela lei complementar, ele pode ser recolhido como sociedade uniprofissional. Então, ele não precisa ser pago sobre uma alíquota fixa. Então, os profissionais que exercem atividade de forma liberal ou constituídos em sociedades de advogados podem recolher o ISS como uniprofissionais, pagando por cada profissional que compõe o escritório de advocacia. Pela reforma da Constituição, o ISS uniprofissional ele deixa de existir. A Constituição prevê, a reforma prevê, dentre das várias exceções, né, porque um dos grandes problemas dessa reforma constitucional são as exceções previstas. Então, tem exceção para produtos agrícolas, tem exceção para produtos médicos, para serviços de educação. Então, tem várias exceções. Aquilo que não era para ter exceção, tem várias exceções para equalizar a questão tributária. E para os advogados especificamente, advogados ou contadores, as sociedades uniprofissionais, né? Lá no parágrafo 12º do artigo 9º está previsto: a lei complementar estabelecerá as operações beneficiadas com redução de 30% das alíquotas dos tributos de que trata o CAPT, né? Que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, relativas à prestação de serviços de produção intelectual de natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas à fiscalização por conselho profissional. É o nosso caso aqui, é o caso dos contabilistas, né? Que terão uma redução da alíquota. Então, vamos dizer que a alíquota para o IBS seja de 15%, que é o comentário, né? Vezes 0,30, seria de 4,50. Então, para esses profissionais, ao invés de 15%, a alíquota seria de 10,5%. Mesmo assim, é um aumento grande de tributação para nós advogados, para os contabilistas, enfim, para as atividades profissionais. E eu vejo que a única forma de compensar esse aumento da carga tributária para essas empresas é convencer o cliente de que o crédito, aquele imposto pago na operação, será por ele aproveitado nas etapas seguintes, se o princípio da não cumulatividade for plenamente exercido. Em seguida, gostaria de convidar o Dr. Vitor Hugo Escândalo Rocha, advogado tributarista, especialista em direito tributário pelo IBET, especialista em planejamento tributário também pelo IBET, especialista em contabilidade financeira e tributária pela UEL e também nosso membro e vice-presidente da Comissão de Direito Tributário. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer, Jaque, pela introdução, presidente Elvio, aos demais integrantes aí dessa mesa, Dr. Elton, Dr. Paulo, parabéns pela palestra. Até acho que o exemplo foi perfeito, facilitou bastante para visualizar, mas não só o exemplo, a explicação também, facilitou a nossa vida aqui depois. Eu vou tentar, pessoal, pegar alguns pontos que ele trouxe e trazer ali mais algumas alterações da reforma tributária e tentar trazer aí um pouco do que eu tenho visto nessa caminhada. Então, de fato, a gente tem alteração significativa no modelo. Eu sempre comento assim, quando eu vou começar a palavra sobre a reforma tributária, é que é a reforma que veio, né, pessoal? A gente já não tem muita escolha, então é a reforma que tá aí, o nosso papel agora é entendê-la e como operador, lógico, tem toda a redação da lei complementar, mas como operadores é melhor aplicá-la, né? Batalhar pelos nossos pontos, mas melhor aplicá-la. Então, de fato, a gente teve aí uma modificação, basicamente o que nos foi vendido e o que nos foi comprado seria uma simplificação com uma não cumulatividade plena. A gente revoga basicamente 5 impostos para a criação em tese de um IVA dual.
dual. Esse IVA dual, um pouco da percepção aí do que eu vi nessa caminhada, em tese ele deveria ser dual da casa do governo para dentro. Para nós contribuintes, para nós que estamos ali no dia a dia da utilização desse tributo, em tese ele deveria ser único. É óbvio que por questões de federalismo, por questões de divisão de receita pública, isso não é tão simples. E nesse ponto aí, só trazendo adendo, a gente tem 2 países no mundo que sofrem com a mesma situação. É o Canadá e a Índia. Ambos têm IVAs duais também, federalistas, né? E a Índia, por exemplo, é um dos grandes exemplos usados para a reforma tributária pelo Bernard Arnault, que é o secretário-geral da reforma tributária, justamente porque ele é um país de grandes proporções, acho que tem mais estados que o próprio Brasil, e ali a gente tem divisões gigantescas, né? Desde modificações ali até da língua falada entre o próprio estado. Então, muito interessante aí ver que o Brasil tem buscado muita informação nisso. Mas, pessoal, esses 5 impostos acabaram não virando 5. A gente teve a criação de 2, que é o IVA dual, mas também a gente teve o desenvolvimento do imposto seletivo, que é chamado aí o imposto do pecado, por algumas pessoas, vou falar um pouco sobre ele, e mantivemos a figura do IPI em relação à proteção da Zona Franca de Manaus. Então, síntese geral, meio que acabamos aí transformando 5 em 4, mas essa alteração de 5 em 4 leva em consideração, sim, mudanças significativas dentro desse sistema. Então, eu vou tentar pegar até o exemplo do Dr. Paulo para buscar essas mudanças que são realmente muito importantes. Primeiro dela, base ampla e alíquota única. Então, pegando o exemplo aqui, se a gente tivesse uma indústria de tecelagem ali no caminho que contratasse um advogado e pagasse, né, efetivamente pelo serviço, né, tomasse aquele serviço, o advogado tradicionalmente recolheria o PIS e COFINS e pagaria o seu ISS. Então, o que é a primeira mudança? A base hoje, pós-reforma tributária, vai se tornar ampla. Então, a gente não tem mais a divisão entre o imposto de mercadoria e o imposto de serviço. Por que que isso é importante? Porque antes, como a gente tinha divisão entre o que era serviço e o que era mercadoria, acabava acontecendo que aquela prestação de serviços que recolhia o ISS morria na cadeia. Então, não se tomava o crédito ali. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que o crédito a ser tomado do PIS e COFINS naquela operação, que era recolhido pelo advogado, era um crédito que tem uma série de regras. E, na sua grande maioria das vezes, não era tomado crédito. Então, o que acontece, pessoal? A gente não aumenta imposto somente com alíquotas grandes, majorando a alíquota. A gente aumenta imposto quando a gente cria mecanismos de não cumulatividade que limitam o crédito. É o que acontecia, então, dentro da atividade de advocacia. Nossa nota fiscal era custo para essa empresa, mas não era crédito. Justamente porque o ISS não era a mesma base e justamente porque o PIS e COFINS tinha uma regra de tomada de crédito diferente. Então, a tendência é que isso acabe. E nesse ponto, a ideia é trazer também uma alíquota única. Eu sei que esse tema é polêmico, tem muita diferença, tem muito aspecto de desenvolvimento de alíquotas próprias, mas dentro do texto constitucional, o que se preveu ali, a primeira ideia, foi justamente de você ter uma alíquota padronizada. A gente não mais vai precisar olhar para a legislação municipal e estadual para entender, dentro de um universo de operações, qual é nossa alíquota a ser paga. Então, por exemplo, hoje a gente tem a alíquota fixa do ISS para profissionais que façam jus, como os advogados, mas se eu for um advogado aqui em Londrina, eu posso recolher 3, aí se eu for para Ibiporã, eu recolho 2, se eu vou para Coambé, eu posso recolher 3. Essa legislação trazia essa diferença. A mesma coisa em relação ao ICMS, né? Se eu estava vendendo o ICMS para determinado estado da federação, eu tinha uma alíquota a olhar. Ah, mas e se eu estou vendendo para produtor rural? Muda a alíquota. Então, a gente padroniza isso em tese, né? A gente tem uma alíquota modal, que a gente chama, e ela ainda não foi divulgada, ela precisa ser estudada, existem elementos dentro do texto para limitá-la, até algumas críticas quanto a isso, porque em tese essas proteções ela não duram para o resto da vida, então a gente pode ter sim uma possibilidade dessa alíquota até aumentar, mas de uma maneira geral essa é uma nova característica desse IVA. Segunda característica, também exemplo do Dr. Paulo, muito interessante, o cálculo é por fora mais. Né, onde antes a gente tinha que fazer um cálculo bem complicado, que a gente chama de método de gross up. Então, basicamente, eu tinha que elevar a minha base para que a aplicação desse cálculo eu tivesse o recolhimento do imposto como se o que eu estivesse recebendo era o líquido. Agora, não mais. Se eu vendo 40, como exemplo, a alíquota é 10, então 40 mais 10, o cálculo é por fora, 50, o valor total da operação, R$10 de IVA dual. Então, também é muito interessante essa modificação, porque, pessoal, hoje é muito complexo para quem opera, para quem vai fazer negócios, vai formatar operações aí, de calcular o próprio imposto.
né? A gente tem uma dificuldade enorme, justamente porque todo o sistema, todo o método é desenvolvido para a gente ter uma complexidade, né? Então as pessoas realmente não conseguem sequer formar o preço do produto. Então, uma mudança que a gente busca com essa alteração legislativa e significativa é também de que os cálculos sejam por fora. Não cumulatividade plena, né? Se não for não cumulativo pleno, a gente não tem IVA, essa é uma das grandes discussões, mas já temos exceções, né? A folha não entrou, por exemplo, eu não vou poder tomar crédito de pagamentos de funcionários. Então, exatamente, isso também atinge frontalmente o mercado de prestação de serviços. De uma maneira geral, prestadores de serviço tendem a contratar mais, porque o seu insumo é pessoas e não exatamente como uma indústria que compra maquinário, que exatamente tem uma formação ali da sua atividade empresarial de um modo muito mais complexo. Talvez até se fala aí um pouco de que isso tenha sido até intencional, justamente para a gente transferir um pouco do encargo financeiro do setor de indústria, do setor agro, para justamente o setor de prestação de serviços, sem necessariamente mexer na alíquota. E aí é interessante que as coisas se repetem, né? A gente não aumenta imposto somente por alíquota, né? É uma das coisas que a gente percebe. Fora isso, acho que teria um último ponto aí de característica do IVA, que acho que muda significantemente essa conversa, que é o recolhimento no destino. É um recolhimento polêmico. Hoje, essencialmente, aí já se fala de uma regra de transição muito longa. Na contagem lá parece que dá 2077. Mas o que é o tal do recolhimento do destino, pessoal? Hoje, quando eu pago o imposto sobre consumo, né, a gente tributa, a gente faz o pagamento desse imposto para a entidade o qual a empresa que está vendendo ou que está comercializando produtos ou que está prestando serviço está sediado. E isso gera um problema gigantesco de guerra fiscal. Porque se eu estou pagando o próprio ente que está legislando sobre a própria receita, tendencialmente ele vai diminuir esse imposto via acordos, via regimes especiais para atrair empresas e realmente ali fazê-las venderem da sua localidade para os outros locais. Esse é um método de divisão aí de receitas que praticamente só o Brasil tinha. Todos os outros países do mundo, adotantes ou não do IVA, são signatários do princípio do destino. Que quer dizer basicamente o quê? Eu vou pagar o imposto para o lugar onde eu tô vendendo. Então, se eu tô no Paraná e eu tô vendendo para São Paulo, o imposto vai para São Paulo e não ficar para o ente do Paraná. E essa mudança ela vai ser implementada gradativamente, devagarzinho, um pouquinho, justamente porque afeta diretamente nas receitas públicas dos estados e eles não vão conseguir sobreviver de uma maneira programada se isso não for realizado para e passo. E por isso que a reforma tributária trouxe a modificação. Nesse ponto, dizem aí que realmente é uma quebra de paradigma a reforma tributária. E aí a gente tem o chamado modelo IVA 5.0, que é isso que o Dr. Paulo comentou mais cedo. Ele é um modelo que foi desenvolvido por uma pessoa de muito prestígio no âmbito da informática, ele chama Miguel Abuab, se não me engano. Ele tem uma série de empresas, acho que 80% de todo o mercado de software, por exemplo, para farmácias, para mercados e para uma série outras de atividades de consumo, vem dessas empresas dele. Ele tem um livro, se não me engano, é um livro muito interessante, que ele fala desse método do IVA. E o método do IVA 5.0, que hoje realmente assim, a gente vê que existe uma relutância, porque ninguém acredita que de fato ele vai acontecer, ele muda paradigmas. Primeiro, por que ele muda um paradigma tão grande? Porque a gente vai ter a possibilidade real de abandonar o que a gente chama de regime escritural de créditos. O que é o regime escritural de créditos? É basicamente eu transferir a responsabilidade para o setor privado de que aquele tributo foi recolhido e, consequentemente, se ele for recolhido, ele dá direito ao crédito. Quase que eu comprando, eu tenho que me tornar quase que um policial para entender se aquele crédito de fato foi escriturado, foi pago, que eu tenho comprovação do transporte que ele ocorreu, porque senão o crédito não tem valor. Esse sistema visa exatamente mudar isso. Então ele visa levar para a nuvem essa atividade. Então, no exemplo, como ficaria? Quando uma empresa vende ali o algodão a R$40 e ela emitir a nota fiscal dela, o boleto já vai sair com R$50. É quase que eles querem desenvolver uma coisa que chama Nota Brasil. A Nota Brasil, ela teria ali a inclusão já do tributo na sua emissão, junto com o método de pagamento. Então, seria uma novidade em termos mundiais.
Inclusive, se implementada for, já se existe histórias, assim, consultas de que outros países do mundo vão querer implementá-lo. Então, o Brasil estaria exportando essa tecnologia. Mas, essencialmente, eu pagaria o boleto de R$50, R$40 vai para minha conta, R$10 fica na nuvem, dentro do que a gente chama ali do sistema de recolhimento. Esse dinheiro estar lá, ele em tese ficaria travado para uma próxima etapa da minha atividade. Somente quando eu vender, né? Ou seja, eu comprei o algodão a R$40, sou a indústria, vou vender a 68 igual no exemplo. Ao vender esse produto, automaticamente o sistema reconheceria e liberaria para mim o crédito da entrada, que ficou ali dentro do sistema na nuvem. Então é como se você só tivesse a liberação do teu crédito que foi pago, conforme você tem a efetividade do pagamento no próximo da etapa. E por que isso é tão importante? Porque esse sistema de pagamento também não levaria os primeiros R$7 para o Estado. Então o Estado não estaria gastando isso. E não estar gastando isso significa que ele não estaria pegando um dinheiro que em tese ainda não é dele. Somente com a conclusão da etapa, a gente teria ali a finalização. Novamente, isso é uma situação de muita complexidade, a gente não sabe se vai ser implementado, mas se implementado for, a gente vai ter efetivamente ali uma melhoria muito grande. Bom, alíquotas, pessoal. As alíquotas, como dito, ainda não foram definidas. A gente tem um primeiro estudo. Esse primeiro estudo, ele saiu na movimentação entre, se não me engano, Câmara dos Deputados para o Senado. Ali teve um primeiro estudo. Eu atualizei até esse estudo, eu tenho ele ali com base no que ele informa, mas regra geral ele trazia assim, alíquota geral única, ou seja, se não existisse qualquer tipo de benefício fiscal, 22%. Conforme os tratamentos tributários foram sendo previstos, regimes especiais, reduções na base de cálculo, reduções de alíquota, cesta básica, cashback, ela ia aumentando. Então, hoje, no cálculo dessa planilha, ela é uma planilha não oficial, mas ela serve o seu propósito, nós estaríamos com mais ou menos 27,7%, 27,5% de alíquota estimada do IVA. Essa seria aquela alíquota modal, padrão, né, uniforme, utilizada para todos os estados da federação de uma maneira base, né? E a partir dessa alíquota modal, inclusive é vedado você modificá-la com base em tipo de produto e localidade da região. Então, realmente você quebra a guerra fiscal, porque você não mais pode mexer conforme o contribuinte. Encerra um pouco aquele ciclo de nós, contribuintes, empresários, batermos a porta dos nossos fiscos e pedirmos benefícios fiscais, justamente porque é uma previsão de quebra desse paradigma. Bom, se a alíquota é 27%, essa alíquota padrão, é a alíquota que a gente aplicaria ali no exemplo do Dr. Paulo, algumas situações gerariam uma redução nessa alíquota. Então, nós teríamos a alíquota de redução para 70% que o Dr. Paulo comentou. Ficaríamos, então, com 18,9% para o setor de serviços. Setores de serviços esses que estejam submetidos a um conselho de classe. Então, basicamente, estou falando de contador, advogado, médico, né? Outros serviços não submetidos a conselho de classe não entrariam nesse 18,9%. Nós teríamos a redução de alíquota de 40%. Essa redução de alíquota, a gente pode falar depois, mas basicamente é bens relacionados à segurança nacional, dispositivos médicos de saúde, serviços de educação, transporte público coletivo e rodoviário, insumos agrícolas e agropecuários e também ali, para mim, o mais importante, alimentos de consumo humano. E por fim, a gente tem a opção também que geraria a zero da alíquota, que são os chamados cesta básica. A cesta básica é muito polêmica, porque a cesta básica, ela primeiro foi regionalizada no Senado, né? Uma modificação ali no texto falou que a gente teria, na verdade, uma cesta básica por região, mas após, né, com a aprovação de fato ali na Câmara dos Deputados, acabou que a gente vai ter uma cesta básica regional, mas nacional, ou seja, ela pega elementos regionais para formar uma cesta básica única. E aí, só fazendo um ponto de discussão aí, é que a gente não sabe onde vai se aplicar isso na cadeia, tá? Muito provavelmente, a cesta básica, ela não vai entrar em relação ao produto em toda a cadeia, ela provavelmente só entre para o consumidor final. Então, naquele exemplo
que o Dr. Paulo deu ali, somente no final da cadeia, na última venda, que em tese a gente teria aplicação da alíquota zero. E o que a gente busca daí com essa história de alíquota zero, alíquota reduzida, é manter, mesmo que eu realize uma operação com redução de alíquota, manter rígido a integralidade do meu crédito, porque, novamente, esse também é um método de aumentar impostos, que é limitar os créditos que o contribuinte regularmente comprou, adquiriu e teve dentro da sua operação. Então, eu tô tentando aí não exaurir, tô tentando falar de algumas coisas, até trazendo aí um ponto, contar um pouco de vocês por que eu tenho feito parte dessa caminhada. Eu represento ali, sou coordenador do conselho do Comitê Tributário da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria de Trigo. E nós fomos convidados para compor e para realizar algumas sugestões ao texto, né? E uma das sugestões que a gente tem brigado bastante é que a gente tem a redução do alimento de consumo. E tudo indica, assim, que provavelmente isso entre por NCM e tal. E nós entendemos já que o alimento, na previsão constitucional, tá assim, alimento destinado ao consumo. Então, que não muito interessaria o NCM. A gente estaria diante de uma hipótese jurídica de destinação e não de tipo de produto. Enquanto que, quando a gente vai nos dispositivos médicos, a gente tem a explicação exata de produtos. Então, são coisas que a gente não imagina, né? Mas que o texto constitucional acaba não prevendo e efetivamente aí você vai tendo toda essa discussão posterior para conseguir regulamentar. Vou falar de um tema que eu acho muito interessante, que é um método que foi desenvolvido ali pela reforma tributária e deve ser visto com muita atenção, que é o famoso cashback. Né? Muitos de vocês devem ter ouvido falar, confunde um pouco porque a gente tem redução da cesta básica, a gente tem a alíquota reduzida e a gente tem o cashback. Quando você vai ver essas hipóteses do cashback, ele fala de aquisição alimentícia, gás de cozinha e energia elétrica. E aí por que confunde? Porque a redução alimentícia, ele tá na redução efetiva, na redução para os 40%, ele tá na cesta básica e ele tá na cashback ainda. Mas, de um modo geral, o cashback tende a funcionar de um modo muito diferente. E o que é as discussões em relação ao cashback? Estão tentando implementar um cashback que ele funcione exclusivamente para o consumidor final. Então, como funcionaria? O consumidor final, né, a pessoa que de fato vai comprar o produto para consumo, vai no supermercado, ali compra o seu arroz e na compra do seu arroz automaticamente pagaria esse imposto. Ao submeter o seu CPF, a gente teria o vínculo do CPF dele ao sistema único e, consequentemente, algum período depois, esses valores seriam devolvidos na conta do contribuinte final daquele consumidor. E aí muita gente sempre fala, nossa, se assemelha muito a uma nota Paraná. É justamente o contrário. Quando a gente pega o sistema de cashback vinculado ao sistema único de cadastro do Bolsa da Família, nós temos, na verdade, uma política de devolução de dinheiro muito mais próxima ao próprio Bolsa Única do que efetivamente um CPF na nota. Nós vamos estar falando ali de atingir com precisão aquela pessoa mais necessitada. E aquela pessoa que vai ser a mais necessitada, ela vai receber em dinheiro na sua conta. E é por isso que existe tanta essa expressão que a reforma tributária vai destrancar o consumo. Porque se hoje a gente chega a formar ali quase 40%, 50% do valor dessa mercadoria em imposto, mas que seja aí os 27%, e uma família está consumindo, vamos dizer aí, um salário mínimo por mês, um salário mínimo e meio, que vão ser essas famílias ultra necessitadas, elas vão ter um injeto ali de 200, 300, 400 reais por mês dentro da sua conta bancária. Isso vai fazer com que ela consuma mais, porque essa classe de pessoas com essa renda, elas acabam quase que destinando a totalidade das suas finanças para o consumo imediato, porque é comida, é alimento, é calçado, é roupa e uniforme do colégio, então tudo isso acaba gerando ali um encargo. É óbvio que a devolução vai ser só para cozinha e energia elétrica, fora os produtos alimentícios. Mas tende a ser um programa ultra efetivo de devolução de renda, tá? Então, é muito interessante. E aqui a gente consegue linkar um ponto do Dr. Paulo, que foi muito interessante ver as ideias, né, de uma formação de um sistema tributário muito mais inteligente, que foi adotado pelo mundo inteiro. Mas aqui a gente entra diretamente no aspecto de sonegação fiscal, né? A gente sabe que quanto mais para o interior, quanto mais difíceis as condições
financeiras de determinada região, tendencialmente mais sonegação a gente vai ter. Menos acesso a serviços bancários, menos acesso a cartão de crédito, menos acesso a crédito, menos acesso a uma série de fatores que estimulam ou, no mínimo, facilitam a sonegação. E aqui no caso concreto, com o sistema do cashback, nós devemos ter uma quebra de paradigma. Por quê? Como que você vai explicar para uma pessoa de baixa renda que está comprando o seu arroz, que acostumou a receber, depois do pagamento lá dos R$20, receber mais ou menos 5, 6, 7 reais de volta na sua conta, que aquele produto que ela comprou na mercearia próxima à sua casa não foi submetido ao IVA e, consequentemente, ela não recebeu o seu tributo na conta. Dificilmente a gente vai conseguir ter uma justificativa para isso. E aí a gente alia os próprios sistemas financeiros com o IVA dual. Vai ser possível fazer PIX vinculando ao tributo, né? Porque se o IVA 5.0 passa, você vai ter a integração do sistema financeiro. E hoje não se fala nem sequer para comprar uma água de coco no pagamento em dinheiro. Se fala justamente no pagamento em Pix, né? Hoje é a tendência. Então, a hora que você junta isso tudo dentro de uma categorização do sistema, facilidade na formação do preço, uma base ampla, tendencialmente você vai ter uma diminuição a regimes como o Simples Nacional, porque por mais que seja optativo aí, tendencialmente vai se fazer um cálculo mais adequado em relação a esses impostos. Com o cashback funcionando, com as reduções muito bem alocadas, tende-se realmente a ter um destrancamento do consumo. E aí, talvez, de fato, a gente tenha um aumento na prestação de serviços, um aumento ali no tributo incidente sobre esse segmento, mas, tendencialmente, se o consumo for destrancado na base, a indústria vai vender mais, o agro vai ter que produzir mais, vai ter mais estímulo para a produção, porque vai ter mais consumo, vai ter mais busca, vai ter mais todo o mercado trabalhando e, consequentemente, a gente vai ter uma geração de negócios a maior e, consequentemente, uma busca maior por profissionais. E aí, por fim, trazendo aqui um pouco das minhas considerações, eu acho que, assim, nós estamos passando por um momento único em termos de advocacia e de contabilidade, já que a gente tem os nossos colegas contabilistas aqui. Por que de advocacia? Pessoal, nós estamos falando de talvez unificar numa lei complementar do IBS-CBS legislação esparsa de 5.500 municípios, que se não me engano é o número de municípios, que cada um tinha sua legislação, seu ISS, sua regra, sua forma, sua problemática. Ah, não, porque você aqui é advocacia, mas eu não considero que é sede, eu considero local, e aí você sabe que o STF já julgou que é contra, não pode fazer isso, mas tem que entrar com ação. Então, agregado dentro do mesmo instrumento, uma mesma formação de regras, de parâmetros, toda essa legislação, que quando a gente coloca e multiplica isso, por exemplo, o ICMS versus 100% esses produtos, é uma base simplesmente impossível de trabalhar, né? Nós vamos ter a unificação disso e vai ser um momento de ouro para a advocacia mesmo. Uma advocacia que vai trabalhar mais com a orientação, vai trabalhar mais com a formação de negócios, vai trabalhar mais com efetivamente a geração de negócios e vai se importar menos ali com o não recolhimento, com a regra do IPI, que não é a regra do PIS e COFINS, que não é a regra do ICMS, que por sua vez tem o ICMS-ST, tem o DIFAL, né? Tem a movimentação do diferimento. Não, mas você quebrou o diferimento, então você não pode se valer da ADC 49. Então, nós vamos estar, a meu ver, deixando muita coisa ruim para trás. Dificilmente vai ser a reforma perfeita, vai ser a reforma ideal, mas a gente vai estar deixando uma quantidade de problemas gigantescos. A título de exemplo, falava com um importador hoje. Ele estava submetido ao PIS e COFINS monofásico, ao ICMS-ST e ainda tinha IPI revenda na base da importação. A meu ver, o IPI revenda deixa de existir, então por mais que sobe o IVA dele, se ele tinha 15% de IPI, tá bom, tomando o crédito da operação anterior, mas ele tinha 15% de IPI sobre a venda dele, dificilmente a gente vai ter uma situação de aumento de carga tributária para ele. Aí tínhamos o PIS/COFINS monofásico na operação dele. O PIS/COFINS monofásico deixou de dar crédito na cadeia. Ele recolhe 40% na cabeça, praticamente, e dali em diante a gente não conseguia gerar crédito mais para nada. Então a gente teve uma legislação que aumentava a alíquota, mas não dava crédito para o resto da cadeia. Na prática, a gente tem um aumento gigantesco do preço desse produto. A gente está falando de produto que sofre aumento no seu custo e no seu preço de quase 70%, 80%. A reforma tributária, se conseguir encaixar e conseguir solucionar isso tudo, a gente vai ter aí uma melhora significante. E por fim, os contadores.
os contadores, que para mim é de longe a classe mais beneficiada com a reforma tributária. E hoje se criou até um ambiente hostil para a contabilidade nos países. Quem é contador sabe, né? Sofre, porque é um sistema que foi feito para não encaixar, para não funcionar. O cliente não consegue entender sequer o que é anexo do Simples Nacional, quanto mais conseguir entender o que ele precisa fazer para ir para o lucro presumido e para o lucro real. E nós trabalhamos essencialmente ali para o governo. Se a gente tem a implementação do IVA dual com o modelo IVA 5.0, já se fala, inclusive, que as obrigações acessórias do consumo sejam redigidas e feitas pelo próprio sistema. Então, nós não teríamos mais obrigações acessórias relativos ao IVA. Eu sei que é um pouco utópico pensar nisso, mas acho que sonhar não paga imposto, e com certeza aí, se a gente tiver, ainda não, e se a gente tiver essa melhora também para os contadores, que vão se dedicar mais à atividade gerencial das empresas, à demonstração de resultados, a de fato ser aquele parceiro do empresário, que de longe é o melhor e melhor prestador de serviço para uma empresa é o contador, né? Há quem diga que é o advogado fica em segundo ali. E, pessoal, muito obrigado, viu? O tema que eu trago aqui à discussão, nós temos um período de transição, né? Acho que ninguém tocou no assunto, então acho que é interessante. Nós temos um período de transição das regras jurídicas relacionadas à tributação. Começa o ano que vem, vai até 2032 e efetivamente ou possivelmente em 2033 as regras tributárias devem, todas elas, entrar em vigor. Nós estamos no Brasil, alterações, mudanças até lá de alguns governos. É uma aposta, é uma convicção. Será que tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, ou que vamos falar durante os próximos anos, isso tudo pode mudar ainda? Ou a gente pode dizer e bater o martelo que não, a emenda 132 está aí, a gente não vai ter outra emenda e a coisa não vai mudar? Não é pelo histórico. Olhando o passado, a gente pode dizer que o futuro, pelo menos para essa emenda, ele vai ser calmo e tranquilo, ou há previsões, por exemplo, chegou lá em 2032, a gente não está muito bem ainda adequado, vamos esperar mais 3 anos, só para 2035? E daí? É possível, né? Qual a perspectiva que vocês têm, ou se vocês acreditam, como o Vitor, que eu já sei a resposta, acredita fielmente que em 2033 teremos um novo regime tributário? Bom, primeiro que nós dependemos de lei complementar. A lei complementar eu tenho certeza que vai ser alterada. Vai sair uma agora, daqui 2, 3 anos, porque ela vai começar ano que vem. Está previsto para começar ano que vem. Vai entrar em vigor, vão verificar na prática a mudança. Então, lei complementar isso eu posso dizer quase certeza que vai sair uma primeira lei complementar e que ela vai sofrer modificações aí no período de transição da reforma. A dúvida é se nós teremos mudança na Constituição, porque nós estamos falando agora de uma mudança constitucional criando um novo sistema tributário. Quando eu falo de mudança na Constituição, eu falo de preceitos. Então, a pergunta que fica aí é, nesse período de transição, eu vou mudar preceitos? Porque se eu tiver modificação nos preceitos, naquilo que forma a base do novo sistema tributário nacional, eu teria que também, nesse período, promover uma nova reforma constitucional, ainda que pontual, igual foi a 20 de 98. E aí, como já foi dito, por que houve a mudança na emenda constitucional 20 de 98? A emenda constitucional 20 de 98, ela promoveu uma mudança na Constituição por conta de decisões judiciais. O governo viu que ele tinha perdido sobre um determinado preceito, que era o conceito para fins de PIS e COFINS, o conceito de receita, né, que era faturamento. Aí ele alterou a Constituição Federal, através da emenda 20 de 98, para dizer que era receita ou faturamento. Então, houve uma mudança
em um preceito. Então eu acredito que, como agora nós estamos com um novo sistema tributário, onde ele dá os novos preceitos para uma reforma tributária do que será o direito tributário incidente sobre o consumo, de como devem ser redigidas, né? Porque serão 4 leis. As leis que vão tratar dos impostos sobre consumo, eu também tenho os preceitos. E, eventualmente, na implementação ao longo do tempo aí do novo regime, eventualmente o legislador, até por conta de decisões judiciais, ele pode estar diante da necessidade de promover uma emenda constitucional para alterar algum preceito visando eventual inconstitucionalidade da emenda constitucional, porque nós sabemos que pode ter uma emenda constitucional inconstitucional em algum ponto que exigirá uma adequação à Constituição como um todo. Então esse é o meu ponto de vista. Trazer alguns fatos objetivos em relação à transição e à reforma. Porque a transição é longa. Benefícios fiscais concedidos pelos estados. Então ela foi desenvolvida para isso. Então, nesse ponto, a aprovação na Câmara dos Deputados elevou o fundo. O fundo de compensação fiscal é de 160 bilhões entre 2029 e 2032. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, já se fala em algumas bancadas de alguns partidos políticos trabalhando, na verdade, pela redução do período de transição. Terceiro fato quanto a isso, a aprovação da lei de subvenções, da revogação do PERS e tudo que foi mobilizado em relação à desoneração de folhas, as contrapartidas que foram geradas, e eu diria aí, o rito do PAT-RTC, que é o programa do governo que está sendo gerado para fazer as leis complementares, de não aceitar contribuições externas. Então, se você pega todo esse arcabouço que liberou dinheiro para Estado, muito dinheiro, é 160 bilhões em 3 anos, faz o cálculo, é muito dinheiro. Eles estão fazendo quase que uma redação unilateral. O governo já demonstrou que consegue jogar o jogo em relação ao Congresso e sabe aprovar suas medidas. É um governo apartidário, que eu vou falar agora, sabe trabalhar o governo, o Congresso sabe trabalhar o Centrão, e já mostrou que em matéria tributária vai passar o trator. Então, não falando o que eu penso, mas como um diagnóstico técnico, vai vir um tratoraço de lei complementar. Já se fala em aprovação em plenário pelas bancadas, pelas lideranças, e talvez até evitar as comissões. Então, desde a gente ter a aprovação formal e a lei complementar ir direto. O API fala muito, não, o debate da sociedade vai se dar no Congresso. Eu aí já não acredito. Então, meu diagnóstico, assim, olhando por esses fundamentos econômicos e esses fatos vai ter tratoragem de lei complementar e provavelmente, se a gente vai falar de mudança de prazo, é para antecipação e não para prorrogação. Eu vou encerrar com uma pergunta. Nós estamos aqui na OAB, né? Acredito que a maioria advogados, e não tem como deixar de se preocupar com as transformações da reforma na nossa profissão, né? Nós vimos os reflexos tributários, mas recentemente tivemos uma mudança na CLT e vimos alguns colegas tendo que ampliar a sua atuação profissional, né? Porque teve mudanças ali na clientela, na demanda, enfim. Então, queria uma opinião de vocês, principalmente no âmbito particular aí, né? Qual será o impacto dessa reforma, considerando que ela vem a simplificar? Né, isso significa a gente também diminuir as demandas, talvez, ou não? Ou será que a gente tem que se preocupar em fazer um concurso e virar colega ali do Dr. Elton? Então, essa seria a minha pergunta. Ao meu ver, aí a gente vai entrar na década de ouro da advocacia tributária. Primeiro, porque o período de transição é longo, é complexo, são sistemas vivendo ao mesmo tempo, então, sistemas sobrevivendo enquanto você não tem a sua efetiva implementação. Nós já temos um parâmetro de organização de sociedade extremamente complexo. Se você for olhar direito regulatório, ambiental, eleitoral, direito civil, direito trabalhista, em nenhum momento, assim, a gente falou de legislações simples. Então, o advogado, ao meu ver, vai poder surfar essa onda durante o período de transição, que não vai melhorar, a verdade verdadeira durante o período de transição tende a piorar muito. E pós-período de transição, eu já imagino ali que a advocacia tributária deve migrar muito mais para uma advocacia de negócios, de orientação jurídica, de orientação quanto à opção e aplicabilidade de regimes e opções fiscais,
do que exatamente ficar nessa mesma sistemática que a gente vive hoje, que é uma advocacia que busca os créditos, uma advocacia que faz advocacia de massa tributária. Mas, novamente, o país é complexo, o país é burocrático. Se a gente não conseguir largar esses velhos vícios, nós vamos cair na mesma judicialização de sempre. Já estou aqui de cabelo branco, eu achava que eu ia parar. Daqui 5, 6 anos, eu vi que eu ganhei uma sobrevida aí de atuação de pelo menos 10 anos. O Elvio sabe, eu gosto de viajar bastante de moto e tudo mais. Eu já estava colocando que eu teria aí uma viagem por mês, pelo menos, né? Vai ter Agora que parou. acabar. Já vai era. acabar, né? Vai pegar a moto e ó, Brasília. Mais uns 10 anos aí pela frente. Bom, pessoal, então queria nesse momento agradecer que aceitaram logo de plano. O Pimenta deu uma falou, mas que eu vou lá, né? E tal. Não, você é uma pessoa importante, tem que estar lá, tem que falar com as pessoas, tem que se apresentar. O Vitor está sempre junto e sempre tentando defender os nossos clientes, né? E, pessoal, vou deixar aqui mais uma vez o convite para que todos que aqui estão participem da Comissão de Direito Tributário, participem das atividades da OAB. A OAB tem aí 54 comissões, todas elas aguardando os advogados para que possam trabalhar em conjunto, para que possam se desenvolver em conjunto, é claro, também, ou individualmente, vários cursos, tem a ESA, tem a Caixa de Assistência, participem, estejam aqui presentes. A OAB definitivamente é a casa do advogado. Bom, e assim, dito isso, encerro o nosso workshop. Espero vocês nos próximos eventos. Março deve ter uma reunião da comissão, né? Uma reunião mais ordinária, mas em abril já estamos preparando um outro, possivelmente será o Tributário Delas, um evento só para as meninas, só para as mulheres, feito por elas, apresentado por elas. Então, estejam todos aqui. Gente, boa noite. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.